Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de geografia e o tema da nossa aula de hoje será a formação regional do Brasil. Ficaram curiosos? Querem saber mais? Então vem comigo! Muito bem, queridos alunos, vamos iniciar a nossa aula de geografia com o tema da formação regional do Brasil. A aula de hoje é muito importante porque é nela que nós vamos entender como que foi organizado o nosso território ao longo da história do Brasil e como que essa organização territorial tem impacto na vida social, política e econômica do país. As primeiras divisões territoriais do Brasil ainda se deram lá no Brasil colonial, que nós vamos estudar de forma mais específica na aula de história. Aqui vamos nos centrar na análise socioespacial da formação territorial do Brasil. Para isso, temos que entender o conceito de divisão territorial. Então, o que é uma divisão territorial? Ela está ligada a uma divisão regional, né? Ou seja, o território ele é dividido em regiões. Por isso que a divisão territorial está fundamentada na divisão regional. Então, como é que nós podemos entender esse conceito? A divisão regional do Brasil é o conjunto de estados e municípios em regiões e tem como objetivo ampliar o conhecimento regional do país e definir uma base territorial para levantamento de dados estatísticos. Então, para melhor entender isso aqui, se nós formos pegar o Brasil como um todo para poder estudar, sem a gente manter um nível mínimo de hierarquização, ficará um pouco complicado para que os especialistas, os pesquisadores e os agentes públicos possam entender o Brasil. Então, para facilitar esse entendimento, os especialistas então dividem o território em pedaços. Esses pedaços são pedaços divididos do ponto de vista administrativo, legal, mas o país é o mesmo. Então, a formação regional do Brasil está ligado então à formação territorial do nosso país. A primeira ideia de regionalização do Brasil ainda se deu no início do século XX, ou seja, em 1913, tá? E de lá para cá foram surgindo novas divisões regionais até chegar na atual divisão. No século XX, criou-se um órgão público federal responsável por fazer essa divisão administrativa. Esse órgão foi o IBGE, criado em 1936. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, toda a base de dados estatístico do Brasil, em termos de população, número de municípios, a riqueza, educação, nível socioeconômico, faixa etária, religião, questões políticas, todas essas informações são levantadas anualmente pelo IBGE e são melhor aprimoradas no censo, que é realizado em 10 anos. Então, a divisão regional do Brasil atual é dividida da seguinte forma: nós temos 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste e o Sudeste e o Sul, sendo que o Norte tem 7 estados, o Nordeste 9 estados, o Centro-Oeste
3 estados mais o Distrito Federal e o Sudeste com 4 e o Sul com 3, totalizando 27 estados da federação. O território do Brasil foi sofrendo modificações durante a sua formação. Algumas regiões foram perdidas, como a Cisplatina. A Cisplatina corresponde hoje ao país chamado Uruguai. O Uruguai fazia parte do Brasil. Ele conseguiu sua independência em 1828. E enquanto outros foram incorporados, como o Acre. O Acre não fazia parte do Brasil, ele pertencia à Bolívia. Depois de uma guerra que houve entre o Brasil e a Bolívia, o Brasil ganhou e incorporou a Bolívia ao território brasileiro. Então aqui, a divisão territorial do século XIX, ainda do Brasil imperial, né? Na época da independência do Brasil, o país não estava dividido por regiões, né? Estava dividido por províncias, né? As províncias seriam que hoje são os estados, né? Então nós temos aqui o Grão-Pará. Veja que o Grão-Pará corresponde hoje a toda a região norte, né? Aqui a região do Nordeste, vocês estão vendo que parte da Bahia pertencia a Pernambuco, né? Não existia o estado do Paraná, então a província de São Paulo, né? Ela tinha o domínio, todo o controle da região onde hoje corresponde ao Paraná. O Paraná só conseguiu sua independência em 1853, né? E a Cisplatina, que vai conseguir a sua independência enquanto país em 1828, né? Hoje é um país de língua espanhola, cuja capital é Montevidéu. Quando houve a passagem do Império para a República, em 1889, né? Então, no ano da instalação do regime republicano, o Brasil tinha 20 estados. Então, quando era Império, a gente falava província. Ao passar para a República, vai chamar de estado. Então, vocês estão percebendo aqui que o Grão-Pará já vai dividir em 2 grandes estados. O estado Amazonas e o estado Pará, né? Aqui nós já temos o estado Paraná, que já conseguiu sua independência, sua autonomia administrativa, né? A Bahia, ela vai incorporar esse território do oeste da Bahia que pertencia a Pernambuco, né? E o Mato Grosso, né? Era somente um Mato Grosso que tinha parte do Paraná e parte do estado de São Paulo. E o Goiás, né? Que era incorporado aqui também com o atual Tocantins. Goiás era toda essa região. Depois de 1913, nós temos a primeira proposta de regionalização do Brasil, né? O objetivo na época era para melhor ensino nas escolas. Então, na época, o critério de divisão regional foi o critério de ordem físico, né? Como clima, vegetação e relevo. E era dividido em 5 regiões. Esta região aqui, chamada de setentrional, né? Aqui nós temos o norte oriental, né? Nós temos a região central, né? Nós temos a região oriental, então olha que interessante, oriental, norte-oriental, né? Então veja que a Bahia, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais era da região oriental. São Paulo, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul já pertenciam a uma região meridional, e o estado de Goiás e Mato Grosso a região central. E aqui nós já temos a incorporação, né, do estado do Acre, né? Então nós temos o Acre, Amazonas e Pará na região setentrional.
Lembrando que a capital do Brasil na época ainda era o Rio de Janeiro, tá? Só nos anos 60 que ela vai vir para a região onde é o Centro-Oeste. Em 45, já sob o comando do IBGE, né? O IBGE, como eu falei, foi criado em 36, no governo Vargas. Nós já temos a divisão, outra divisão regional, né? Então essa divisão já é um pouquinho mais complicada, né? Mais complexa. Ela era dividida em 7 regiões: a região norte, a região nordeste ocidental. Veja que a partir de 45 é que começa a vir o termo nordeste, mas o nordeste estava subdividido em partes. Então nós temos o nordeste ocidental, o nordeste oriental, e um pouquinho mais abaixo nós temos o leste setentrional, que corresponde somente ao estado da Bahia, né? E também a Alagoas e Sergipe, e o leste meridional, que é o Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Veja que São Paulo não estava junto da região aqui ainda, né? Como hoje é o atual estado sudeste. E nós temos a região sul. Então, nessa divisão de 45, o Brasil era dividido em 7 regiões, e a região sul, além dos 3 estados atuais, nós temos também o estado de São Paulo, né, que pertencia à região sul, tá? Outra novidade aqui é que vai surgir a ideia de território, né? Então nós temos, por exemplo, a criação do território de Rio Branco, né, que hoje corresponde ao atual estado de Roraima, e foi criado também o estado do Amapá, um outro território, né? O território do Amapá e o território de Guaporé, que depois vai passar a chamar de Rondônia. E nós temos também um outro território, que é o território de Ponta Porã, tá? Que depois vai passar a ser o estado do Mato Grosso do Sul. Finalmente, nos anos 70, nós temos a configuração regional, que é a configuração até hoje. Uma diferença que Rondônia, olha lá, que era o Guaporé, passa a ser chamado de Rondônia, né? Em 1975. Em 79, nós temos aqui a divisão do Mato Grosso, e nós vamos ter o Mato Grosso do Sul, né? A capital federal já estava aqui na região centro-oeste, onde hoje seria o território de Goiás, né? E Roraima e Amapá ainda pertenciam como territórios, né? Não eram estados independentes. Então, a ideia de território, é importante salientar que o território era governado pelo governo federal, tá? Elas não tinham autonomia. Só depois é que esses territórios vão passar a ter a noção de estado com a visão administrativa própria. Mas, enquanto território, eram áreas do governo federal, assim como a ilha de Fernando Noronha também era território. Com a Constituição de 88, né, nós temos a divisão do estado de Goiás e a criação do estado Tocantins. E Roraima, Amapá e Rondônia, que eram territórios federais, passam agora a ser estados autônomos, tá? Com capitais, governo próprio. E a ilha de Fernando de Noronha, que era território, passa agora a pertencer ao estado de Pernambuco. Ok? Aqui já temos o Mato Grosso. Então formou as 5 regiões tradicionais que conhecemos hoje. Então nós temos aqui a região norte, com 7 estados, a região nordeste, com 9 estados, a região sudeste, com 4 estados, a região sul, com 3 estados, e a região centro-oeste, com 3 estados, mais o Distrito Federal, que é uma unidade da federação, porém obedece a princípios administrativos próprios. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí esse conteúdo muito interessante, bem legal, né, que fala sobre
como que o nosso país foi se organizando ao longo do tempo, quem é o órgão organizador, o IBGE, né? E a importância de termos uma regionalização para melhor atender às demandas locais. Não deixe de ler o resumo postado na plataforma, façam os exercícios, qualquer dúvida podem me procurar, estarei sempre à disposição. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.